Oi, oi, boa noite! Boa noite, boa noite, boa noite, gente! Tava anotando aqui sobre o tema da live de hoje, efeito platô. E aí, vocês que já estão aqui, me conta. Vocês conhecem o efeito platô? Já ouviu falar? Já sofreu com isso? Me conta aqui. A Mayara tá dizendo que não conhece. Pois é, agora vai conhecer. E o que é melhor, né, é que eu também, eu vou explicar para vocês o que é esse efeito platô, como que ele acontece, e vou passar também, vou deixar algumas dicas para que isso não venha a acontecer com vocês, tá bom? Então, vamos dar início. Eu vou explicar, então, o que é, como que ocorre o processo do emagrecimento. E vocês podem ir colocando aqui as dúvidas de vocês, que conforme eu for pausando, tá? Um assunto, eu vejo aqui as dúvidas de vocês e vou respondendo, tá bom? Gente, eu sempre faço algumas anotações aqui pra mim não deixar de falar nada pra vocês, tá bom? Então, se eu estiver olhando aqui para outro lado, é que não é pra mim esquecer de falar nada, tá? Bom, gente, então vamos lá. O que é esse efeito platô, né? Ele é caracterizado pela estagnação do peso durante um processo de emagrecimento. Então, o que é isso? A pessoa entra em um processo de emagrecimento, né? Ela começa a emagrecer, só que, de repente, ela não consegue mais emagrecer. Ela começa a manter aquele peso. Então, fica estagnado o peso e a pessoa fica ali já apavorada, né? Então, isso é muito comum. Já aconteceu com muitas pessoas que chegaram, né, pra mim. E isso acontece com frequência. Eu quero explicar um pouquinho pra vocês, tá? Fica aqui comigo, tá? Que na outra live eu apliquei um teste com vocês e foi bem bacana. Foi muito legal ver a interação de vocês, a participação de vocês. E hoje eu também separei uma outra ferramenta aqui para me aplicar aqui ao vivo com vocês, tá? Então eu quero a participação de vocês. Fica comigo aqui, não vai embora não, hein? Como que acontece o processo de emagrecimento? Para vocês entenderem, tá? O nosso corpo, ele gasta uma quantidade de energia para poder se manter vivo, né? Então, para as funções vitais, respiração, absorção, né? Batimento cardíaco, enfim, para as funções vitais, a gente gasta uma certa quantidade de energia, certo? Essa quantidade de energia, ela é individual, certo? E vai depender de algumas características genéticas e da avaliação do seu cotidiano, da sua rotina, do seu dia a dia, tá? Então, só para vocês entenderem um pouquinho, uma pessoa, vamos supor, que trabalha de uma forma mais pesada, carregando peso, né? Ela vai gastar muito mais calorias do que uma pessoa que trabalha sentada, que fica ali boa parte do tempo sentada, se movimenta pouco. Então, essa pessoa gasta menos energia e aquela que tem um trabalho mais pesado vai gastar mais energia, tá certo? E para emagrecer, né, pra gente emagrecer, a gente precisa que aconteça o famoso déficit calórico, certo? Já ouviram falar do déficit calórico também? Eu já falei algumas vezes. Então, o que isso significa, né? Primeiro, que a gente precisa dessa energia que o corpo precisa para poder manter esses sinais vitais, que é chamada de taxa metabólica basal, a TMB. Também não sei se vocês já ouviram, mas ó, tá aprendendo aqui, certo? E para acontecer esse déficit calórico, é importante, né, que a gente nunca deixe esse déficit chegar em menos do que essa taxa metabólica basal, tá certo? Isso não pode acontecer de forma nenhuma, tá bom? Então, a gente precisa gastar mais energia do que a gente precisa para poder fazer as nossas atividades diárias. Então, quando a gente vai calcular, quando eu vou calcular as necessidades de alguém, eu faço uma conta, né, onde eu consigo tirar essa taxa metabólica basal e dentro disso vai acrescentando a quantidade de atividade que a pessoa pratica, né? Então, em cima disso, a gente vai calculando ali a necessidade da pessoa, certo? Tá dando pra entender que é um assunto um pouquinho confuso, mas espero que esteja dando pra entender, tá? Aí eu vou mostrar uma imagenzinha aqui pra vocês, que tá bem explicativa, que acho que vai ficar mais claro em relação a essa questão do déficit calórico, tá? Déficit calórico, certo?
Essa é mais a teoria, mas já já a gente vai entrar na prática, tá bom, gente? Prometo, certo? É só pra vocês entenderem. Uma coisa que eu falo muito com os meus pacientes no consultório é que eu gosto que eles entendam, né? Tudo que eu tô fazendo ali com eles, o porquê que eu estou passando determinado alimento ou não. Então, por isso que é importante essa introduçãozinha aqui, tá bom? Mais teórica. Ó, então, vamos lá. Aqui eu tô com um exemplo, certo? Para poder explicar para vocês sobre o déficit calórico, tá? Olha ali, a Joana, que é um exemplinho, tá? Joana, certo? Tô dando um exemplo de Joana. Ela precisa de... o gasto dela diário é de 2.000 calorias. Então, tá lá calculada a TMB, a taxa metabólica basal dela, mais as atividades dela... levei em consideração todas as características dela e ela precisa ali, ó, de 2.000 calorias, certo? E a ingestão de calorias através da alimentação feita por Joana é de 1.500 calorias. Então, o que isso significa? Que Joana está com um déficit calórico de 500 calorias, certo? Ó, aqui eu tô mostrando para vocês. Então, como o corpo precisa de 2.000 calorias para exercer suas funções, né? Ela tá consumindo, né, apenas as 1.500, então ela tá com esse déficit calórico de 500 calorias, o corpo vai começar a buscar outras fontes de energia, certo? Então, ele começa a utilizar aquela gordura acumulada, levando ao processo de emagrecimento, tá certo? Vou ver aqui, então, agora as dúvidas de vocês. A Lisiane tá falando para as meninas ficar aqui até o final. Fica aqui, gente, que essa é só uma pequena introdução para vocês entenderem. Vocês precisam entender como que o corpo de vocês funciona para poder saber aquilo que tá fazendo, né? A gente não pode ficar só, ai, come tal coisa que faz bem, faz isso, faz o chá daquilo que emagrece. Não, gente, vocês precisam entender direitinho como é que funciona, tá? E a gente vai aplicar aqui uma ferramenta ao vivo já já, tá certo? Tá tranquilo? Todo mundo tá entendendo? Deu pra entender, sim? Deu pra entender, né? Então, a gente faz isso, como eu falei pra vocês, todos esses cálculos, né? Através de uma equação, certo? E aí, gente, o que acontece, né? Conforme o peso de vocês começa a reduzir, conforme o peso começa a diminuir, vocês tendem, né, a ver menos resultado, certo? Porque na prática, o corpo ele começa a gastar menos calorias para poder sobreviver, né? E aí, como a ingestão de calorias se mantém, né, a mesma da dieta, ela vem sendo mantida, né? Aos poucos, o que vai acontecendo é que não vai tendo mais esse déficit calórico para poder continuar o emagrecimento, certo? Então, essa é a primeira parte para vocês entenderem essa introdução do que acontece, tá? E o porquê que isso acontece, gente? Por que esse efeito platô acontece? Quais são os principais erros? Bom, o primeiro erro que eu vejo, que é super comum, é fazer restrição calórica muito severa. Então, a gente já tem bastante estudos que comprovam que restrição calórica severa não traz benefício, tá certo? Então, nós levamos anos para poder adquirir aquele peso X, só que a gente quer eliminar esse peso em pouco tempo. E aí, o que a maioria das pessoas fazem? Elas buscam informação com um amigo na internet e começam a restringir muito calorias. E isso vai fazendo com que o seu metabolismo vai ficando mais lento. Por quê? Porque o corpo é inteligente. Se ele não tá tendo energia, ele vai economizar, né? Então, gente, tem que tomar muito cuidado, muito cuidado. Eu vejo muitas pessoas com essa restrição severa de calorias, pulando refeições, consumindo poucas calorias, mas uma alimentação completamente pobre em nutrientes, né? Então, a pessoa consome poucas calorias, mas tá pobre em nutriente, e aí ela não tem energia, não tem disposição. Isso é uma queixa muito comum também que eu vejo,
tá? Então esse é um dos principais erros. E aí, gente, quando isso acontece, boa parte das vezes o que a gente precisa fazer é dar um estímulo. Ou seja, eu preciso fazer a pessoa comer certinho. Às vezes até implica dela ganhar um pouco de peso para depois a gente voltar com esse processo de emagrecimento. Então, tome cuidado com dietas restritivas, dietas feitas por conta própria, tá? Isso pode vir a acontecer, tá bom? Gente, vai colocando aqui as dúvidas, tá bom? Vai digitando aí que já já eu vou responder tudo, certo? Aí, gente, vamos aos erros comuns, né? Como que a gente pode resolver isso? Nós precisamos ficar atentos aos beliscos, sabe? Então, às vezes a gente fica assim, é só um pouquinho, é só um pedacinho, é só uma migalhinha aqui, né? São coisas que podem até parecer inocentes, mas que podem prejudicar o déficit calórico, tá bom? Eu mesma, Amanda, quando eu passei pelo processo de emagrecimento, eu cheguei num tempo, né, em que eu estacionei no meu peso. Só que eu queria muito ainda emagrecer um pouco, era pouca coisa, mas eu ainda queria. E aí eu não sabia o que eu tava fazendo. Eu falei, mas tô fazendo tudo certinho, tava treinando tudo certinho. E eu não sabia o que tava acontecendo. Aí foi quando eu comecei a anotar tudo que eu tava comendo. Comecei a anotar quando eu fazia uma exceção, né? Eu utilizo até isso muito com os meus pacientes, quando eu vejo ali que tá estagnando o peso, tudo. Aí a primeira coisa que eu falo é, vamos fazer um diário alimentar, vamos ver o que tá acontecendo. Que aí em cima disso a gente consegue ver onde que pode tá errando, certo? Então, cuidado com os beliscos, cuidado com as exceções. As exceções não podem virar regras. Exceções são exceções e não podem virar regras, certo? O que a gente pode fazer também é algumas alterações no cardápio, certo? Que aí essa mudança de calorias, né? Essa ingestão, ela pode favorecer o déficit calórico, né? Quando a gente muda, né? A gente acaba dando um estímulo pro corpo, né? Meus pacientes ficam, né? Chega lá pra mim no consultório e fala assim, ai, Amanda, o que vai ser hoje? O que vai ser hoje, né? Que cada vez é uma novidade, é uma maravilha. Mas é isso, né, gente? Eu tô trabalhando dando estímulos no corpo da pessoa, certo? Vamos lá, a Thaisa tá dizendo que diário alimentar até hoje foi minha melhor ferramenta. Ela é maravilhosa, muito boa. Lisiane tá contando que faz cardápio, mas o diário fez somente uns 10 dias. É muito bom, traz muita consciência, né? Bom, aí que mais, né, que a gente pode fazer para poder acabar com esse efeito platô, né? O que a gente pode fazer? Vem aí também a parte do exercício físico, né? Então, se a pessoa não está praticando nenhum tipo de exercício físico, é a hora de começar, tá? Então, é a hora de começar a praticar. E se ela já pratica, tem que estar sempre conversando ali com o profissional que te acompanha, certo? Cadê a Dai? Dai, quer falar alguma coisa a respeito do déficit calórico? Gostei da dica do diário, vou fazer. É muito legal, Xan. Você tem que anotar, simplesmente anotar tudo que você come durante um período de tempo. Faz pelo menos de 3 dias, você já vai ter uma boa consciência, viu? É muito bom mesmo. A Dai tá falando que o emagrecimento sem exercício nunca vai ser completo. Pois é, né, gente? E a gente precisa sempre estar fazendo aí esse estímulo, por isso que é tão importante o acompanhamento, né? A Mayara tá dizendo que nunca ouviu falar desse diário alimentar. É tipo pra você anotar o que você come ou comer só o que existe na lista de diário. Não, é pra você anotar exatamente tudo que você come no dia. É igual um diário, né? Quando a gente era criança tinha muito isso de diário, de você anotar tudo que fazia, né? Então é isso. É você anotar exatamente tudo que você consome no dia. Tudo, tem que ser tudo, certo? Então, aí por isso que é importante, né, o acompanhamento, porque a gente vai dando estímulos, né? Então a gente vai trocando as estratégias alimentares para poder ir dando estímulos no corpo, certo? Isso em relação à alimentação, tá? Um ponto que é muito importante quando a gente fala em alimentação, quando a gente fala em emagrecimento, né? É que a gente precisa preparar. A gente precisa se preparar o espaço, preparar o ambiente, preparar sua mente, não é mesmo? Para poder conseguir seguir esse plano alimentar, essa dieta, tá?
E a dieta, gente, a alimentação, ela é um treino também, tá? No começo vai ser difícil, né? Vai ter momentos que você não vai conseguir seguir e você tem que continuar ali, persistindo, insistindo, não é? Que aí vai chegar um momento que você vai conseguir cada vez se dar melhor, levar melhor essa dieta, se comportar melhor em frente aos alimentos, certo? Eu brinco que é igual dirigir, né? Igual andar de bicicleta. Ninguém pega uma bicicleta, sobe nela a primeira vez e já consegue andar, não é? E dirigir também, né? Olha quantas aulas a gente tem que fazer e olha quanto tempo a gente fica, né, fazendo, treinando, né, para poder conseguir dirigir. Então, com a alimentação é a mesma coisa, gente. Precisa ter um pouco de paciência, não adianta ter pressa, tá certo? E insistir, tá? A Mayara tá agradecendo a dica do diário. A Dai tá falando, gente, ó, o exercício vai ajudar a chegar no déficit calórico e ainda vai ajudar a perder peso de maneira mais sustentável, com certeza. A Lisiane tá falando que preparar pra ir nas festas, lembra no Treita? Não entendi, Lise, você tá querendo dizer assim, tipo, pra comer uma fruta, alguma coisa antes de ir em festas, dar uma forradinha, né, no estômago? É isso que você tá querendo dizer? Então a Lisiane tá me lembrando aqui pra poder explicar quando você vai numa festa, você se preparar assim pra dizer um não, né? Uma dica que eu passo muito para os meus pacientes, gente, o que acontece? A gente não conta pra todo mundo quando a gente tem um projeto. A gente não sai falando pra todo mundo, contando pra todo mundo, não é mesmo? Geralmente você guarda ali pra você, pras pessoas muito próximas de você. E depois, quando aquele projeto tá saindo do papel, aí você conta pras pessoas, não é mesmo? Então, com a alimentação, com a dieta é a mesma coisa. Se você estiver numa mesa, num almoço de família, e chegar aquela tia que faz aquele pudim e te oferecer esse pudim, né? E você falar assim, não, eu não quero, eu estou de dieta, pronto. Aí começou. Para com isso, pra que isso? Você não precisa disso, você já tá muito magra, você já tá virando doença, come só um pouquinho, aí começa, né? Agora, se você simplesmente falar, não quero, muito obrigada, tô satisfeita, comi demais, mas deixa aí que mais tarde eu como um pedacinho. Pronto, resolveu o problema, né? Então essa é uma dica bem, bem legal e que dá super certo, tá bom, gente? E outra questão da festa que a Elisiane comentou é que assim, eu falo que a gente precisa fazer escolhas, né? Quando a gente tá numa festa, quando a gente tá em uma situação social, onde envolve vários tipos de alimentos, tá? Então, o que a gente precisa? A gente precisa escolher, tá? Então, você não precisa, gente, ficar naquele negócio de comer um pouquinho de cada. Não! Você vai comer aquilo que você gosta. E também você não pode ficar na neura, né? De, o que eu posso comer aqui que é menos saudável? Ou, perdão, que é mais saudável, né? Que é menos pior. O que eu posso comer aqui, né, nesse momento, então, que é menos pior? A primeira coisa que a gente faz. Aí, às vezes, se tá no aniversário de criança, aí a pessoa gosta de coxinha, mas ela fica ali comendo empadinha, esfirra, porque é assado e ela acha que tá fazendo uma opção melhor. Só que a quantidade de esfirra, de empada, de assados que ela vai comer, vai, se duvidar, ultrapassar a quantidade de calorias, por exemplo, que se ela comesse uma, duas coxinhas, né? Então, às vezes, você fica escolhendo o que você acha que é mais saudável, né? Você ultrapassa suas calorias, você ainda fica com vontade de comer a coxinha, porque era o que você queria comer. Então, o ideal é você fazer escolhas. Então, você não precisa comer tudo que tem. Come a coxinha numa quantidade moderada, que é o que você gosta. Então, a mesma coisa é com os outros, né? Doces, tem uma infinidade de doces. Você não precisa comer todos. Come aquele que você gosta. Se é de brigadeiro, você come brigadeiro. Você não precisa comer brigadeiro e beijinho, certo? Isso. A Dai tá dizendo que aprendeu a comer quando gosta e escolhe. Isso é muito importante. Ó, vou dividir então aqui com vocês, tá? Como eu tava dizendo, o primeiro passo, então, é a gente preparar, né, esse ambiente, organizar esse espaço para poder iniciar essa reeducação alimentar, esse processo de emagrecimento. Como eu já expliquei aqui, a importância do acompanhamento de um profissional para poder dar os estímulos no seu corpo, certo? E aí, eu vou
tem algumas diquinhas aqui, né, de como otimizar, assim, seu tempo. E eu quero saber se vocês fazem, né, isso, tá? Eu vou fazer, então, igual na live anterior, eu vou perguntando e vocês vão respondendo aí pra mim, tá certo? Vou virar aqui pra vocês verem, tá bom? Olha lá. Então, ó, me fala aí, gente. Conta pra mim. Ó, vocês costumam ter um planejamento semanal? Tanto alimentar como pessoal? Conta pra mim. Vocês fazem lista diária das tarefas a serem executadas? Não, olha aí, a Lisiane diz que faz, sim, mas nem sempre dá certo a risca. Pois é, eu vou te ensinar aqui, ó. A Mayara tá dizendo que faz, mas nem sempre dá certo a risca. É normal, viu, Mayara? Eu falo que nenhum planejamento sobrevive à prática. Ai, a Rosana falou que ainda não. A Thaís, não, meu sonho é ser metade da Lise, pelo menos. Legal, bacana. Não, ai, socorro. Alimentação, sim, certo. Aqui, ó, Mayara, que eu falei. Que a gente precisa fazer, a gente precisa listar, né, as tarefas e executar primeiro o que considera mais importante. Então, vocês fazem isso? Executa primeiro o que é mais importante? Certo? Vocês programam a lista de compras saudáveis? Ó, eu confesso que ainda estou melhorando nisso, ainda não estou organizada a esse ponto. A gente vai aperfeiçoando, né, Dai? Vai tentando, até dar certo, não é mesmo? A Chan tá dizendo que tá de férias e vai tentar fazer isso. Exatamente, né? Eu falo sempre que, assim, o momento ideal, ele pode não chegar, né? Então, a gente tem que fazer com aquilo que a gente tem, da forma que a gente pode, tá? Olha, a Mayara aí, ó, tá indo bem, Mayara, muito bem. Sim, faço lista de mercado também, faço lista de mercado toda segunda-feira e vai na terça. Olha, a Lisiane tá arrebentando aí, hein? Aqui, gente, vocês costumam, né, fazer um cardápio semanal? Seja escrito, seja na mente, vocês preparam um cardápio semanal? Que mudei pra semana há uns 8 meses, pra não faltar verdura. Ah, tá, mudou pra semanal. Há alguns meses pra poder não faltar a verdura, né? Certo. Sim, a Lisiane falou que faz aí o cardápio semanal. Eu, gente, eu costumo fazer esse cardápio semanal, mas é mais assim, na minha cabeça. Eu não escrevo assim bonitinho, tudo que vou fazer no dia a dia, não, tá? Ah, que legal. A Mayara tá dizendo que faz um cardápio porque ela faz marmitinha congelada. Aí, ó, a Thaís diz que nunca faz. Tá vendo? A gente sempre tem pontos que a gente pode melhorar. E tudo isso vai ajudar cada vez mais a dar certo o seu processo, né? Rosana disse que costumava fazer, porém só seguia alguns dias. Só seguia eles uns dias. É isso aí. Caiu, levantar e voltar, certo? Só na cabeça mesmo. Isso aí, tá? Aqui, ó, vocês costumam utilizar, fracionar os alimentos, já deixar assim, picadinho, uma certa quantidade, deixar congelado alguns alimentos, né? Deixar assim, pré-preparado numa porção que você utiliza, né? Costuma fazer isso? Sim, o Nilde diz que sim. A Mayara também já disse que sim, né? Que faz os congelamentos. A Thaís tá dizendo algumas vezes. Olha aí, Thaís, hein? Ó, a Nutri vai puxar sua orelha. Aqui em casa, algumas coisas eu costumo congelar. Tipo feijão. Quando eu faço algum prato que eu gosto bastante, né? Aí eu gosto de ter congelado, uma marmitinha bem saborosa. A Lisiane tá dizendo que as porções, guarda porções na geladeira lavado, legal. Eu também costumo congelar feijoada, tá? Aqui, deixe seus lanches e marmitas prontos para evitar autossabotagem. A Mayara também diz que faz, a Lisiane poucas coisas. Isa, chances... Não, porque em casa ela prefere fazer tudo fresquinho. Certo? Pode fazer na hora, mas tem algumas coisas que dá pra gente deixar porcionado, lavado, porque ajuda, né?
A Thaís tá dizendo que precisa melhorar mesmo a organização. Olha aqui, hein, gente, ó. Programar para fazer exercícios diários, certo? E aí, então, se programando para poder fazer esse exercício físico? Conta aqui pra mim. Evitar situações de estresse, né? E a meditação, uns 5 minutos de silêncio, né? É bem bacana. Eu tenho o hábito de fazer a meditação bem rapidinho e me ajuda bastante, tá? Ó, a Lisiane dando dica aí. Começa anotando tudo, Thaís. E só depois de um tempo que vai organizando. E tem que insistir, viu? Aqui também demorou bastante pra eu conseguir colocar isso em prática, tá? E beber água, né, gente? Beber água diariamente, certo? Beber bastante água. Vamos lá, então deixa eu ver aqui. A Kelly disse que não gosta de comida congelada. Geralmente deixa pré-preparado de alguns ingredientes. Deixa pré-preparo de alguns ingredientes, porque como moro sozinha, na maioria das vezes a quantidade fica grande. E pra não enjoar, porciona. É isso aí, legal. A Rosana tá falando agora mais do que nunca. A cada 1 hora, caminho 10 minutos. Isso aí. A Thaís tá dizendo que tá bebendo água. Certo. Gente, ó, depois se vocês quiserem, eu vejo aqui, ó, pra disponibilizar essa ferramenta aqui pra vocês, tá? É bem bacana. Tem um checklist assim, ó, diário, tá? Gente, eu vou deixar, se vocês quiserem, eu vou deixar disponível pra vocês lá no canal do Telegram, tá bom? Lembrando que tem um link na minha bio. A Rosana gostou aqui da ferramenta. Então, eu estou trabalhando para que vocês não tenham o famoso efeito sanfona, para que vocês tenham o conhecimento suficiente para que não chegue a um efeito platô, tá certo? Então, eu quero ensinar para vocês que vocês não precisam de dietas super restritivas. Eu quero mostrar para vocês que é necessário a gente fazer a mudança de hábito. Eu quero mostrar para vocês que existem alguns gatilhos que sabotam as nossas escolhas. Eu quero mostrar para vocês quais são esses gatilhos, né? Como que vocês podem lidar com esse gatilho, certo? Eu quero ensinar vocês como se comportar em situações sociais. Festa de aniversário, viagem, feriado, final de semana, né? Como lidar com estresse, como que a gente pode comer o que gosta sem que isso interfira no nosso processo de emagrecimento. Então, eu quero muito ajudar vocês com essa questão, tá certo? E o objetivo, como eu falei aqui no começo pra vocês, é fazer com que vocês entendam mais sobre alimentação, sobre nutrição. Eu quero que vocês façam as pazes com a comida, certo? Eu não quero aquele terrorismo alimentar. Como já falei outras vezes, a minha ideia, o que eu quero é trazer pra vocês uma nutrição mais gentil, uma nutrição positiva, certo? Emagrecendo feliz e melhor, conseguindo manter esse peso, né? Espero ter conseguido esclarecer um pouquinho pra vocês a respeito do efeito platô, tá, gente? Eu quis mostrar um pouquinho a teoria, né? Como eu falei pra vocês, eu gosto que vocês entendam o porquê que isso acontece com o corpo, acho muito importante. E aí a teoria fica um pouco mais maçante, né? Mas espero ter conseguido aí passar um conteúdo bacana pra vocês e que possa ajudar vocês no dia a dia de vocês, tá bom? Certo? E é isso, então, gente. Muito, muito obrigada pela presença de vocês, pela participação de vocês. Eu fico muito feliz, fico muito grata mesmo de ter vocês aqui. É muito gostoso quando eu vou falando e vocês vão interagindo, vão respondendo, né? Eu me sinto mais pertinho, assim, de vocês, certo? Então, ó, muito obrigada. Ó, um grande beijo pra vocês.